Então, eu procurei. Só que antes, a gente vai ver na Bíblia sobre um pouquinho mais das estrelas. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15. Vamos lá, Gênesis capítulo 15, versículo 5. Quem achou diz grande amigo Jesus do céu. Amém. Vamos lá, acompanhe comigo. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus e conte os planetas. Não. Conte as estrelas. Aqui Deus ele mandou quem ir para fora contar as estrelas? Abraão. Por quê? Porque ele tinha uma promessa para Abraão. Ele levou Abraão para fora e falou: conte as estrelas se é que você pode. E Abraão podia contar as estrelas? Não podia. Por dois motivos. Um dos motivos é que quando você faz uma exegese bíblica aqui, você percebe que estava de dia. E de dia a gente consegue ver muitas estrelas? A gente consegue ver uma só, que é o Sol. Só que fora o Sol, a gente consegue ver muitas estrelas? Não consegue. E muitas vezes, até mesmo de noite, a gente não consegue ver muitas estrelas, por conta da poluição visual que nós temos. Mas se você for para uma cidade interior, você consegue ver as estrelas melhor? Sim ou não? Sim. Se você for, por exemplo, para o litoral, você vê muito melhor as estrelas. Se a gente olha assim, daqui de Taubaté para as estrelas, a gente vai ver uma, duas, cinco, vai ver poucas. Mas quanto mais no interior você está, quanto menos luzes temos ao redor, mais bem a gente consegue ver as estrelas. E são poucas ou são muitas? Muitas, né? Será que dá umas 10, 20? Um pouco mais? Deve ser menos, né, David? Deixa eu passar aqui. Eu aponto para onde, irmão? Prontinho. Veja bem, a gente está no nosso sistema solar. No nosso sistema solar, veja bem, existem 8 planetas, fora Plutão, que foi considerado um planeta anão e ele não entra mais na lista. Só que no nosso sistema solar, existe uma única estrela. Quem sabe qual estrela é essa? Qual é a estrela? O Sol. O Sol é a única estrela do nosso sistema solar. E ela é grande ou pequena? Veja bem, olha só. Para você ter uma dimensão do tamanho do Sol, veja bem. Você está vendo ali? Você está aqui? Ali é o planeta Terra. O planeta Terra. E atrás está o quê? Está o Sol, muito bem. Veja bem. O tamanho do planeta Terra comparado à imensidão que é o Sol. Veja bem. O Sol ele é 2.100 vezes maior que a Terra. Ou seja, caberiam mais de 2.000 planetas Terras dentro do Sol. É muito ou pouco? Acho que é muito. Imagina, 2.000 vezes maior que a Terra. E veja bem, vocês sabem como o Sol é conhecido? Sabe como? Agora eu vou surpreender vocês. Vocês concordam comigo que o Sol é muito grande, não é? Sim ou não? Muito grande. Vocês sabiam que o Sol ele é conhecido como planeta, ele é conhecido como a estrela anã? Aí você vê, o Sol é gigantesco, 2.000 vezes maior que a nossa Terra, e ele é conhecido como estrela anã. Por quê? Porque em comparação com outras estrelas que existem na Via Láctea, que é a nossa galáxia, em diversas galáxias, ele é muito pequeno, tanto é que, veja bem, uma das maiores estrelas, ou melhor, uma das estrelas mais próximas de nós, não uma das maiores, porque como eu disse, aqui no sistema solar existe uma só estrela, só que existem muitas mais outras na Via Láctea, e uma das mais perto que nós temos é a estrela Canis Majoris, e ela é 2.000 vezes maior que o Sol. Você está vendo aquele pontinho ali? Aquele pontinho ali é o Sol. E veja como o Sol fica minúsculo comparado a essa estrela Canis Majoris. Essa estrela é muito maior, ou não? Um pouquinho, né? Um pouquinho maior, veja bem. Aí você está vendo agora a imensidão do universo e o tamanho do ser humano. Porque ali naquele plano onde você entra, onde eu entro, a gente entra assim como um átomo sequer comparado à grandeza do universo. Entende? Mas veja bem. E veja bem, a gente concorda que as estrelas, elas são gigantescas. Você viu o tamanho do Sol, e você viu o tamanho do Sol comparado a Canis Majoris, 2.000 vezes maior que o nosso Sol. Mas você sabia que existem dezenas, centenas, milhares, milhões, bilhares de estrelas? Veja bem,
é estimado que na nossa Via Láctea, um cálculo, o que está escrito ali, um cálculo otimista, ou melhor, um cálculo que eu posso dizer, um cálculo simples, ele estima que existam de 200 a 400 estrelas. É isso que está dizendo? Quantas estrelas está ali? Bilhões? Bilhão é um número grande, sim ou não? Veja bem, eu nunca tive a experiência de abrir minha conta bancária e ver 1 bilhão. Eu espero que o dia aconteça comigo. Tem alguns irmãos que acontecem isso, que eu sei. O Djalma ali, ele vê 3 bilhões, né, Djalma? Entendeu? Veja bem. Para você ter uma noção do milhão para o bilhar, veja bem, se a gente contasse 1 milhão de segundos, seriam 12 dias. Muito ou pouco? Muito. Mas se a gente contasse 1 bilhão de segundos, seriam 31 anos. A diferença é grande, né? E existem quantas estrelas na nossa Via Láctea? Entre 200 e 400 bilhões. Você consegue entender que eles fizeram um cálculo com mais de 200 bilhões assim, de margem de erro? Porque eles falam, olha, pode ter de 200 a 400 bilhões. Ou seja, eles têm uma margem de erro muito grande, porque é impossível contar as estrelas. Mas olha só, se você não ficou surpreso até agora, eu vou te contar a mesma coisa. Existem quantas galáxias como a nossa? Existe só uma? Existem algumas centenas de milhares também. Agora conte comigo. Quem é boa em matemática? Eu estou levantando a mão para dar um exemplo, mas eu não sou, tá? Olha só. A estimativa conservadora. Conservadora indica uma palavra que é o quê? Que não é ousada. Se fosse ousado, a gente chutaria mais. Mas por ser conservador, a gente está falando do mínimo, entende? Existe o máximo e existe o mínimo. Então eu falo assim, olha, no mínimo. A estimativa conservadora, ou seja, a estimativa minimalista é de pelo menos 2 trilhões de galáxias no universo observável. E por que observável? Porque a gente conhece o universo, sim ou não? Não conhece. Quem aqui já viajou bastante? Você já pode ter viajado muito, mas eu creio que ninguém aqui nunca saiu da Terra. Quem já saiu? Nunca saiu, né? Por enquanto. Em breve a gente vai sair para o céu. Mas veja bem, o universo observável é aquilo que a gente conhece, é aquilo que a gente já viu, que a gente já ouviu falar, que já foram sondas, já foram esse tipo de coisas. E veja bem, no universo observável existem quantas? 2 trilhões de galáxias. Em cada galáxia vai ter pelo menos 100 milhões de estrelas. É muita coisa, sim ou não? Veja bem, quem souber calcular o número de estrelas depois desse cálculo, é simples. Tem que calcular 2 trilhões vezes 100 milhões. É simples esse cálculo, sim ou não? Não existe calculadora no mundo capaz de fazer isso. A gente tem computadores, a gente pode concordar que hoje em dia a gente tem computadores assim, super tecnológicos. Serve um computador ali, você consegue fazer tudo, mas você não consegue fazer esse cálculo. Porque existem números no universo para fazer um cálculo desse. E agora, você vai te surpreender? Veja bem. Agora, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis. Está com sua Bíblia aí? Gênesis capítulo 1, versículo 16. Gênesis fica depois de Apocalipse, sim ou não? Antes, um pouquinho antes. Gênesis capítulo 1, versículo 16. Acompanhe comigo. Qual o contexto? Aqui estava acontecendo a criação do mundo. De qual mundo? Do nosso planeta Terra. E Deus diz assim, versículo 16. Versículo 16. Fez Deus os 2 grandes luzeiros. Qual o nome desses luzeiros? É o Sol e a? Ó, os irmãos manjam, hein? Parabéns. Os 2 maiores luzeiros. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as? Vocês conseguem perceber? As estrelas, foi algo fantástico de saber? Curiosidadezinha básica, veja bem. É algo assim que a gente não conseguiria contar. Imagina criar. E Deus aqui, Ele criou tudo com dificuldade, isso não precisa de uma dificuldade. Tanto é que, quando Ele vai descrever o que Ele fez, Ele descreve ali em uma frase, além das estrelas. Ou seja, Ele fala, eu fiz umas estrelas ali. Veja, se fosse para você descrever o seu trabalho, se fosse para um pedreiro descrever uma casa que ele construiu, uma casa que é surpreendente construir uma casa, eu acho surpreendente, mas é tão surpreendente quanto a criação de Deus.
universo? Não é. Mas o pedreiro, por melhor que ele fosse, ele conseguiria descrever a obra dele em 12 letras, sim ou não? Não. Mas Deus, ele conseguiu definir a imensidão do universo em uma palavra. Porque para ele isso não significou nada. Deus não teve trabalho nenhum em criar tudo isso. Ele criou assim milhões de coisas, trilhões de coisas que a gente não consegue contar, muito menos imaginar. Assim, apareceu seu nome. Você consegue entender a imensidão do nosso Deus? Deus, ele não é um Deus que ele tem trabalho em realizar as coisas. Ele consegue criar tudo com palavras. E palavras apenas para contextualizar, porque Deus não precisa falar para acontecer. Ele é alfa e é o ômega. Ele criou assim coisas inimagináveis, e por causa dessas coisas inimagináveis, que hoje você está aqui. Afinal, você por si só é um milagre único e individual. Deus, ele pegou o barro e criou o homem. Quem mais conseguiu fazer isso? Eu não consegui. Ninguém de nós conseguiríamos fazer isso. Ou seja, ele é detentor de toda a vida, de todas as coisas que nós temos. E a coisa mais lindíssima de tudo é como ele disse, ele ter criado o homem. Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e ele colocou a mão para criar o homem. O que é mais difícil? Você criar bilhões de estrelas ou você criar um ser humano? Milhões de estrelas. E para criar as estrelas ele só falou e apareceu. Mas para criar o homem, o que ele fez? Ele moldou o homem. Ele se fez um artista e moldou o homem como barro. Depois soprou o fôlego da vida e Adão se tornou um ser humano. Por causa disso, hoje nós somos seres humanos. Então veja, quando a gente vai pensar no nosso valor como humano, é claro que a gente não pode se achar muito, porque a gente começa o pecado de orgulho e de arrogância. Mas o ser humano tem seu valor, sim ou não? Tem seu valor porque Deus nos colocou o valor. Você não tem valor por ser você. Você não tem valor por ser um médico, advogado, enfermeiro, bombeiro, policial. Não. Você tem valor por ter sido criado por Deus. Afinal, veja bem, quando perguntarem quanto vale a vida humana, diga, vale o sangue de Cristo. Porque quem morreu para nos salvar? Cristo. Eu não gosto particularmente quando a gente fala Cristo morreu pela humanidade. Está certo que ele morreu por toda a humanidade. Mas se não existisse humanidade, existisse apenas você, Cristo ele teria vindo para a Terra e teria morrido da mesma maneira, acredita? Porque cada um de nós somos importantíssimos à vista de Cristo. Afinal, Cristo é tão fantástico que ele conhece você pelo nome, seu nome. O que foi que a gente viu hoje na escola sabatina? Isaías. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me abandonará? Seu não? Não. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor não me abandonará. E o que fala em João? João é a parábola das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas. E minhas ovelhas me conhecem. Afinal, existem bilhões de estrelas, bilhões de pessoas, bilhões de criação inimagináveis para o ser humano. Mas mesmo assim, quando Cristo olha para você, Ele sabe o seu nome, Ele sabe a sua história, Ele sabe as suas dúvidas, as suas aflições, as suas preocupações. Afinal, como nós lemos ali em 1 Gênesis, capítulo 1, versículo 16, quando Ele desafia Abraão a contar as estrelas, Ele desafiou porque era o que ele podia fazer. Eu lembro que no meu primeiro ano do colégio, a gente estava fazendo uma brincadeira, crianças ali, e aí a gente gostava muito de fazer esse tipo de brincadeira. A gente chegava para mim e falava, quanto é 1000 mais 2000? A pessoa respondia 3000, e aí a gente achava tipo, muito impressionante. E eu lembro que uma vez eu fiz uma pergunta que era muito difícil. Eu ia perguntar, quanto é 10 vezes 8 menos 5 mais 4? Aí meu professor olhou para mim e falou, olha, Pedro, legal você me perguntar, mas você está fazendo uma pergunta que você sabe a resposta? Aí eu falei, não pode perguntar, porque você sabe perguntar. Então ele ensinou uma coisa muito valiosa. A gente nunca pode pedir que alguém faça algo que nós mesmos não sabemos fazer. Concorda comigo? Sim ou não? A gente não pode fazer isso. Então quando Cristo ele pede para Abraão contar as estrelas, é porque Cristo podia fazer o mesmo, sim ou não? Podia. E qual a dificuldade seria de Cristo contar todas as trilhões de estrelas que existem? Não seria nenhuma dificuldade para o ser humano, impossível. Impossível. Mas para Cristo não havia dificuldade nenhuma naquilo. Porque eu digo, vou repetir, Cristo, ele é onisciente, ele é onipresente. O que significa onisciência? Ele sabe de muita coisa? Não, ele sabe de tudo. E o tudo não é exagerado. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que você vai pensar, o que você já pensou. Ele nos conhece o dia inteiro. Ele é o único capaz de contar os fios de cabelo da nossa cabeça. É algo impressionante. Impressionantíssimo.
E Cristo ele faz tudo isso porque ele tem muito amor por cada um de nós. E o seu amor, como foi falado na lição da escola sabatina, é um amor que ele é independente das circunstâncias. Se você orar para pregar mais, ele vai te amar mais? Não, ele já te ama o suficiente. Mas ao contrário, se você deixar de pregar, deixar de adorar a Deus, ele vai te amar menos? Não. O amor por Cristo não muda. O nosso amor por ele muda. Muda sim. Às vezes a gente está mais perto, às vezes a gente está mais longe. Mas a distância dele, de nós, muda? Não. Muda menos que a gente se afaste dele. Porque Cristo ele nunca se afastou e nem se afastará de nenhum ser humano. Ele está aqui conosco agora. Ele está sentado do seu lado. Quando você está em casa, fazendo uma comida, quando você está no trabalho, quem está do seu lado? Cristo está do seu lado. A todos os segundos e a todos os momentos. Porque você é mais do que precioso para ele, amém? Agora veja bem. Agora a gente falou sobre tudo isso, sobre o amor de Cristo para cada um de nós. Sobre a forma como Cristo nos ama. E muitas vezes, quando a gente vê a imensidão do universo, como eu dei o exemplo, a gente tem o perigo de se sentir perdido. Veja bem, Taubaté é uma cidade grande ou pequena? Cidade grande até, seus 300 mil habitantes. Cidade grande. Quem não mora em Taubaté, vem a primeira vez e é julgado no centro, a pessoa vai se sentir perdida. Perdida, sim ou não? Perdido. Eu não conheço tão bem Taubaté, eu não sou daqui. Se você me jogar numa rua, sem GPS, sem um mapa, eu não vou saber voltar aqui, irmãos. Então não faça isso. Agora você imagina a gente no meio dessa imensidão que é o nosso planeta, que é o nosso país, o nosso planeta, o nosso continente, depois o nosso galáxia, o nosso universo inteiro. Nós somos apenas migalhas em comparação com tudo isso. Então a gente corre o risco de sentir a nossa insignificância, de nós nos sentirmos perdidos. Mas quando nós estivermos perdidos, o que Cristo vai fazer conosco? Ele vai nos achar. Ele pode nos achar, sim ou não? Pode. A todo momento. Cristo ele pode nos achar. Então, por favor, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Vejamos. Lucas, capítulo 15. Veja bem, versículo 8, tá bom? E o versículo 4 é o próximo. Versículo 8. Lucas, capítulo 15, versículo 8. Aqui Jesus ele vai estar contando uma história, uma parábola. Por que Jesus ele usava tantas parábolas para conversar com a gente? Porque, veja, a gente precisa de exemplos. Se eu chegasse aqui e você falasse, olha, o universo é muito grande, você falaria ok, mas eu mostrando esses argumentos, mostrando essas comparações, você entendeu uma fração do tamanho do universo. Tem coisas, assim como a gente não pode julgar isso, tem coisas que a gente só acredita quando a gente vê, claramente. Então aqui Jesus ele estava dando o exemplo de uma parábola para a gente conseguir entender o contexto daquela situação, entende? Então veja, preste atenção, qual a primeira palavra que começa a história? Ou, guarde ela no mente prosaico. Ou qual é a mulher, acompanha a sua Bíblia, por favor. Ou qual é a mulher que tem 10 dracmas, quem sabe qual é a dracma? Era uma espécie de moeda naquela época, ok? Tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, vai à casa e a procura com muito empenho até encontrá-la. Mas por que a mulher procura com tanto empenho? Veja bem, a gente está falando aqui de uma época que existia uma cultura machista, sim ou não? Sim, mas em qual contexto? Eu digo isso para simplificar, porque era uma cultura mais de proteção. Afinal, a mulher não trabalhava naquela época. A mulher não ia fazer uma faculdade, não. Ela ia ficar à mercê do marido e do pai. Se ela não tivesse um homem para sustentá-la, o que aconteceria com ela? Viveria miséria. Na vida nós temos exemplo desse. Então o que acontecia? Para proteger a moça, quando ela se casava, o pai ele dava moedas para ela, dava uma quantidade de dinheiro. E ela podia botar no véu, podia fazer um colar, ou podia fazer algo do gênero para guardar aquela quantidade de dinheiro. Porque caso o seu marido fosse para uma guerra e morresse, ele desaparecesse, sofresse qualquer tipo de enfermidade, aquela mulher teria dinheiro suficiente para voltar para a casa de seus pais ou de algum parente próximo e
então ela não estaria abandonada na vida. Então vocês concordam comigo que era muito importante aquela mulher ter aquela reserva financeira? Muito importante. Só que se ela perdesse uma parte daquela reserva financeira, ela ia estar protegida ou desprotegida? Desprotegida. Ela ia estar em perigo. Ela ia estar à mercê de tudo que pudesse acontecer com ela. Então, quando ela perdesse uma única moeda sequer, o que ela faria? Ligaria sua lamparina? Dava trabalho ligar uma lamparina? Um pouco mais do que ligar uma lâmpada. Tinha que pegar ali, jogar um móvel, depois acender o fogo e clarear a casa. E depois ela faria o quê? Ela varreria toda a casa procurando aquela única moeda. Porque aquela moeda é importante para ela? Isso não. Importantíssimo. Eu quero saber, você já perdeu algo na vida? Quem? Às vezes a gente é meio distraído, perde uma chave, perde a carteira. Quem já perdeu alguma coisa na vida? Olha só. Eu lembro que uma vez, janeiro do ano passado, faz um ano agora, eu fui fazer uma viagem missionária para o Paraguai. Eu e algum amigo, o André também está aqui, nós fomos juntos para o Paraguai fazer uma viagem missionária. Só que naquele tempo ainda, eles estavam um pouco rígidos por causa da pandemia, então para você atravessar a fronteira, a aduana ali, você tinha que levar a carteirinha comprovando que você tomou a vacina do Covid-19. E eu não tenho certeza se era da febre amarela ou era da gripe amarela. Era uma das duas, entende? Então, o que eu fiz? Como uma pessoa assim bem cautelosa, a gente ia viajar em presente dia 10 de janeiro, dia 8 de janeiro eu fui tomar vacina. 8 de janeiro eu fui tomar vacina. E quando eu cheguei lá, a enfermeira olhou para mim e falou: olha, tem 3 vacinas aqui para você tomar. Uma é a terceira dose da Covid, a outra é da gripe ou febre amarela, não tenho certeza qual é. E a terceira é de tétano, que está atrasada. Você quer tomar as 3 já seguido? Eu falei: eu quero, mas vamos tomar. Aí ela deu 2 braços. Aí deu outra no outro braço ainda. Aí eu já levantei meio tonto. Aí eu falei: olha, eu vou viajar para fora do país daqui 2 dias. Bateria fraca. Então, cara, tá tudo certo? Tá tudo certo. Eu perguntei: alguma dessas vacinas? Eu tomei quantas vacinas? Eu perguntei: alguma dessas vacinas tem alguma reação? Ela falou assim: pode ter desmaio, febre, tontura, diarreia, dor de cabeça, dor de tudo. Aí eu fiquei o que? Fiquei preocupado. Aí eu falei: tudo bem, tudo bem. Mas quantas vacinas causam isso? As 3. As 3 causam isso. Então foi um momento de sofrimento? Foi um momento de sofrimento. Aí chegou o dia 10 de janeiro, o dia que eu ia viajar. Aí eu embarquei ali, sentido o Paraguai. E quando eu cheguei na divisa entre o Brasil e o Paraguai, na hora que a gente ia atravessar, eu encontrei com meus amigos, encontrei com o André, encontrei com outros colegas. Aí assim que a gente se encontrou, ele perguntou: Pedrão, você está aí com o documento da vacina? Porque é para a gente apresentar assim que a gente chegar. Aí eu falei: tô. Aí eu olhei na mala e não tava. Aí eu fiquei o quê? Fiquei desesperado. Porque eu estava a mais de 1000 quilômetros de distância da minha casa. Eu precisava da vacina para viajar com meus amigos para chegar na missão. E eu não achei minha vacina. Eu não achei, eu tinha 2 malas. Eu tinha uma mochila assim, sabe? Aquela que você tem que despachar pequenininha. Que é onde eu pressupei que estava o meu documento. E eu tinha outra mala grande. Mas os irmãos que já viajaram sabem. Quando você vai montar uma mala, cabe tudo. Mas quando você vai voltar para casa, não cabe mais nada. Não tem mais espaço para mais nada. Então, a minha última opção era abrir minha mala. Porque se abrisse, ia dar trabalho para colocar lá tudo de novo, se ou não? Muito trabalho. Só que naquele momento de desespero, o que eu fiz? Eu joguei minha mala no chão, sem nem querer saber. Eu abri ela, no meio da rua, cara, e comecei a jogar as roupas todas assim em volta, para procurar aquela bendita comprovante de vacina. Felizmente eu encontrei. Mas com certo trabalho, com certo emprego. E a gente deve fazer da mesma maneira quando nós estamos perdidos de Deus. Perdidos porque Deus nos abandonou? Não, porque nós nos abandonamos. O ser humano corre o risco de abandonar Deus? Corre o risco de abandonar Deus. Afinal, Deus, Ele é um Pai de muita misericórdia e de muito respeito. Ele respeita as suas decisões. Então, se você chegar nele e falar: Deus, eu não quero mais a sua presença, Deus, Ele vai ter que respeitar seu não. Com peso no coração, com a dor no coração, mas Ele vai ter que te respeitar. Então, após nós abandonarmos Deus, o que nós devemos fazer? Nós devemos procurá-lo. Mas veja bem, por mais que nós devemos procurá-lo, o perdido não é Ele. O perdido somos nós.
Por isso nós precisamos estar sempre com Deus. E todos os momentos que nós estivermos distante deles, nós devemos fazer igual aquela mulher, ligar nossas lamparinas. O que pode ser lamparina? Pode ser oração. Afinal, o azeite representa o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Depois a gente pode varrer a casa, ou seja, limpar a nossa sujeira espiritual. Porque nós temos o hábito de ficarmos sujos espiritualmente, ou não? Sim, a gente fica sujo fisicamente. Se você não tomar banho todo dia, acontece o quê? Fica sujo, fica fedendo. Consegue entender? Então a gente precisa se limpar espiritualmente, entender os nossos pecados e jogar eles para fora da nossa vida. Para através disso Deus poder habitar num lar limpo, num lar santificado, e Ele poder nos consagrar conforme a sua vontade. Amém? E para isso nós precisamos seguir esse ritual de ligar nossas lamparinas e limpar nossa casa. E quando nós fizermos isso, nós estaremos novamente com Deus, que é o mais importante de tudo. Agora veja bem. Como a gente ali em Lucas capítulo 15, qual era a primeira frase que eu falei que começava a história? A primeira frase não, perdão, a primeira palavra. Qual a primeira palavra? Ou. O que significa ou? Ou assim, ele é um advérbio assim de opções. Então se eu chegar aqui fora de contexto e falar assim, irmãos, alguém chega quando eu falei ou, a gente tem duas opções. Ou a gente vai para o lugar X, ou a gente vai para o lugar B. Veja, no carnaval a igreja vai ter um retiro. Vocês vão para onde? Litoral, né? Aí a gente vai fazer uma votação. Digamos que eu exemplo. Aí eu falo, a gente vai para tal lugar, ou para Ubatuba. Se a gente falou ou Ubatuba, é porque tem uma primeira opção, não tem? E qual é essa opção? Se Jesus ele falou ou, é porque tinha outra opção, que era a história da parábola da ovelha perdida. Aqui Cristo, eu acho assim fantástico, entende? Porque eu gosto bastante de ver vários tipos de autores, mas aqui Jesus, ele fez assim um pensamento fantástico, porque ele conseguiu conectar histórias que foram passadas em tempos diferentes, circunstâncias diferentes e momentos diferentes com pessoas diferentes, e ele conseguiu conectar as três. Simplesmente fantástico. Então veja, quando ele falou, ele estava se referindo à parábola da ovelha perdida. Vamos ver a parábola da ovelha perdida. Agora sim você vai voltar ali para o versículo 1. Versículo 1 do capítulo 15 ainda. E o legal dessa história também é que Jesus ele falou de uma maneira que a gente consegue ler de frente para trás e de trás para frente. E a história vai continuar tendo nexo, vai continuar combinando. Então, por favor, versículo 1 comigo. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e santos. Publicanos e santos? Publicanos e pecadores. Opa, então eu estava lá. Para ouvir o mestre. 2. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Era uma acusação falsa ou verdadeira? Verdadeira. Mas era uma acusação criminosa? Não, porque Jesus ele se juntava com os pecadores e fazia o que com eles? Comia. E o legal da cultura judaica é que comer representa intimidade. Até no tempo de hoje é intimidade. Afinal, se você não me conhece, você vai me levar para sua casa para comer? Não vai. Mas agora que você me conhece, você fala: eu já vi aquele rapaz pregar, eu já vi ele na igreja. Agora eu vou levar ele para comer na minha casa. Inclusive eu aceito. Brincadeiras. Consegue entender? Então agora que você me conhece, você me chamaria para comer na sua casa. Mas você não leva um desconhecido. Só que Jesus, ele levava desconhecidos. Ele levava pessoas que eram mal vistas por toda a sociedade. Ele levava prostitutas, levava pecadores, levava todas aquelas pessoas que a sociedade viu como amores. Mas Jesus via elas como amores? Não. Porque Jesus ele olhava o coração. Entenda? Jesus, ele não te julga. Jesus, ele te ajuda. E é esse o exemplo que, como cristãos, nós devemos ter. Amém? Versículo 4, agora para a gente dar continuidade. Perdão, 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. Agora o 4. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Veja bem, aqui eu gosto muito de uma frase que eu ouvi, é uma frase que ela não é literal, é uma brincadeira, mas me falaram assim: olha Pedro, Jesus não é bom de matemática porque ele não depende dela. Afinal, se existe 50% de chance de algo acontecer, ou aquilo vai acontecer ou não vai. Mas com Jesus não. Se não tiver nenhum por cento de chance de acontecer, Jesus ele faz acontecer. Afinal, se a gente pega a história de Lázaro
Lázaro ele estava o quê? Ele estava morto. Morto a uma hora? Duas. Ele estava morto há dias. E quando você não, porque você nunca morreu. Mas quando alguém morre, depois de alguns dias, o que acontece com o corpo dela? O corpo apodrece. Veja, amigo, o Gabriel ali, nosso irmão, ele faz medicina. Depois de um dia, o corpo já começa a fazer o que, Gabriel? E depois de 5 dias? Imagina, esquece. Não tinha mais como fazer nada. O melhor médico de todos, a melhor equipe de médica, o Albert Einstein, do Hospital Notre Dame, poderia ajudar aquele homem? Estava morto, não podia. Mas Jesus chegou lá e fez o quê? Venha. E Lázaro fez o quê? Foi. Tinha chance de ressuscitar aquele homem? Tinha chance de ajudar aquele homem? Não tinha. Mas Cristo, ele criou a oportunidade. Ele criou a chance de salvar aquele homem. Então entenda, Cristo, ele não depende de circunstâncias adversas, nem circunstâncias externas para realizar nada. Ele consegue fazer tudo sem o auxílio de nada. Ele não é dependente de como nós somos. Porque o ser humano, ele corre o risco de ver Cristo do seu tamanho. E Cristo não é do nosso tamanho. Cristo é muito maior do que a gente em todos os sentidos, principalmente no sentido espiritual. Né? Então agora veja. Aí Jesus está falando aquela parábola. Se você tem 100 ovelhas e você perde uma, você vai largar as 99 para buscar aquela uma perdida. Mas falando agora, no sentido matemático, no sentido racional, faz sentido fazer isso? Não faz. Porque você deixa 99 por ser de um. Não faz sentido. Você já tem as 99. O que nós, como seres humanos pecadores, faríamos? A gente pegaria as 99 e guardaria elas. Mas não é isso que Jesus fez. Jesus ele foi até qual ovelha? Até a única ovelha perdida. Talvez você tenha sido a ovelha perdida, talvez você ainda seja a ovelha perdida, assim como eu já fui essa ovelha também. E saiba, se você tiver uma circunstância que você se sente perdido na imensidão do universo, que não é pequena, saiba que Jesus ele vai até você, ele vai atrás de você, ele vai cuidar de você, porque aquela ovelha perdida é a ovelha mais preciosa. Não que tenha diferença entre uma ovelha e outra, por favor, entenda, mas você é a coisa mais preciosa para Cristo, assim como eu sou a coisa mais preciosa para Cristo, assim como todos nós somos. Porque nós merecemos? Não, nós não merecemos, mas porque Cristo, no seu amor infinito, no seu amor atemporal, ele nos ama. Hoje, a lição da escola sabatina foi fantástica. Aí a gente usou uma palavra para descrever o amor de Cristo. Quem sabe qual é essa palavra? O amor dele é incondicional. Eu gosto muito dos gregos, porque se a gente fosse os gregos, eles eram um povo assim muito desenvolvido e eles criaram diferentes tipos de palavras com o mesmo tipo de coisa. Porque no português a gente mistura umas palavras ou não? Sim. Por exemplo, se eu falo verão, pode significar duas coisas: verão algo ou verão a estação. Você fala, olha, agora é verão. A estação verão, a gente imagina que vai fazer calor, entende? Só que os gregos, eles tinham muitas palavras para a mesma coisa, e eles tinham muitas palavras para o amor também. Eles tinham eros, eles tinham o filéu e o ágape. O eros é o amor de um homem para uma mulher. O filéu é o amor entre irmãos, o amor que você vai ter com um amigo, com uma amiga, com um primo, com um irmão literal. E o amor ágape, que é o amor que Cristo tem com nós, que é um amor atemporal, um amor incondicional. E quando eu digo que é algo incondicional, é algo que precisa de alguém em troca? Se eu não precisa de alguém em troca. Cristo ele não nos ama porque a gente ama ele. Ele nos ama porque ele nos ama. Mas nós somos ao contrário. Nós só amamos Cristo porque ele nos ama. É aquela história do Alejandro Burão que marcou a sua geração assim como marcou a minha. Como eu posso amar? Como eu posso não amar alguém que me ama tanto? Reflita nessa pergunta. Cristo nos ama de uma maneira absurda, de uma maneira espetacular. Afinal, o amor de Cristo nos constrange. E é um constrangimento bom, que a gente deve orar e falar: Cristo, o Senhor nos ama. Então, assim como o Senhor nos ama, eu quero te amar. Que seja uma única fração do que Ele nos ama. Já seria o maior amor de todos. Afinal, como a gente também comentou, qual é o único amor que se compara de Cristo? O amor de uma mãe. Eu não sou pai, grande estrela. Daqui muitos anos, deixa claro. Mas aqui, muitos irmãos são pais e muitas irmãs são mães.
E vocês sabem o amor que é ter um filho, o amor que é ter uma pessoa querida. Agora multiplique esse amor por milhões de vezes, por todo o universo. Então vai ser uma fração do amor que Deus tem para cada um de nós. E quando a gente ama uma pessoa, a gente quer ouvir para aquela pessoa coisas boas ou coisas ruins? Boas ou ruins? A igreja inteira. Boa ou ruim? Boas. A gente quer coisas ótimas. Eu amo minha mãe, então eu quero coisas boas para ela. Eu amo minha namorada, então eu quero coisas boas para ela. E se Cristo nos ama, Ele quer coisas boas para a gente, sim ou não? Sim. Então a gente não deve se preocupar, entende? A única preocupação que nós devemos ter é se nós estamos fazendo o máximo possível para amar Cristo assim como Ele nos ama. De resto, a gente tem que ter preocupação com o dia de amanhã? O que a Bíblia fala? Não. Nós nada devemos ter medo ao futuro. E tem uma frase de Ellen White que ela diz assim: a gente nada deve temer ao futuro, a menos que a gente se esqueça que nos conduziu no passado. Não sei, você tem 5, 10, 20, 30, 50 anos de idade. Cristo te conduziu bem no passado, sim ou não? Eu sei que Ele me conduziu muito bem no passado. Talvez não tenha sido da maneira que eu queria, mas o que é que eu sei? Mas foi da maneira que Ele precisava, da maneira que Ele devia fazer. E Ele me cuidou até hoje. Então, como é que 20 anos sendo cuidado por Cristo, eu vou olhar para o futuro e falar: tenho medo do futuro? Irmãos, o futuro pode ser assustador. A gente vive num mundo maluco. Mas entenda, a gente não deve ter um futuro, porque por mais que o futuro seja desconhecido para nós, ele é conhecido para quem? Ele é conhecido para Cristo. E agora, para nós encerrarmos, eu digo o maior milagre da humanidade. O maior milagre da humanidade, muitos dizem que o maior feito da humanidade foi o homem sair da terra e ir até a lua. Foi um feito impressionante, foi um feito incrível. Mas esse foi o maior feito da humanidade, o maior milagre da humanidade, não foi? Eu te digo qual foi. O maior milagre da humanidade foi Deus ter descido até a terra e ter vivido por cada um de nós. Deus, Ele tem amado cada um de nós, mesmo sem Ele precisar e sem a gente merecer. Porque se Cristo não nos amasse, a gente podia cobrar Ele? Não, porque a gente não é aborrecido, a gente não ama Ele de volta. Não ao menos da maneira como nós devemos. Mas mesmo assim, Cristo nos ama de uma maneira fervorosa, de uma maneira extraordinária. Então eu quero que você entenda o seguinte: hoje você vai para a sua casa, você vai encontrar a sua família. E ao estar com sua família, lembre-se que o amanhã já está garantido. Que o amanhã, Cristo já nos amou assim como nos amou hoje, assim como nos amou a humanidade inteira. Então entenda que a única coisa que nós precisamos fazer é caminharmos ao lado de Cristo até nós subirmos as nações celestiais. E nas nações celestiais, aí sim, Cristo Ele vai nos amar ainda mais e nós vamos poder amar Ele ainda mais. Pois nós seremos seres completamente transformados e nós entenderemos o amor na sua forma mais bela, na sua forma mais rica, na sua forma mais completa. E a forma mais completa de amarmos a Cristo é dando bom testemunho às pessoas ao nosso lado. Que hoje você ir para sua casa, você entenda um pouquinho mais do amor dele. E no próximo sábado que a gente venha se perguntar mais. Por favor. Não, ó, existe um outro universo. É tão grandioso ou maior que esse que está apresentando para você. Eu, quando eu vi na velha, eu estava na seleção. Esse universo que é dele nós não vai Amém, com certeza. Veja bem, assim que o irmão falou, eu agradeço mais uma vez. Cristo Ele nos ama de uma maneira absurda. E a única coisa que eu creio, eu tenho certeza que é maior que o universo, é o amor que Cristo tem para cada um de nós. Então, ao chegar na sua casa, não se preocupe com nada. Não deixe que uma dor de cabeça, que uma preocupação, que uma conta de água de luz atrasada te preocupe, tire sua paz. Nos momentos de dificuldades, olhe para Cristo e entenda que Deus, Ele deixou, Ele permitiu que o seu filho fosse despedaçado numa cruz por amor a você. Então nós não temos motivos e nem razões para nos preocuparmos em relação a nada. Vá para a sua casa hoje em paz, porque Cristo já está trabalhando, amém? Agora a gente vai ter a nossa mensagem musical? Por favor. Irmãos, agora a gente vai ter a nossa mensagem musical. No meio dela,
conhecida que fala exatamente disso. De um milagre que aparentemente não tinha nenhuma chance. Mas Deus é aquele que soluciona todos os nossos problemas. E aí a gente tem que marchar. E Deus abrirá o caminho entre as águas para que a gente possa passar.
Eu abrirei caminho onde é impossível, no meio das águas, tu passarás, meu filho. Esse é o nosso Deus de milagres, Deus de maravilhas. Amém. O irmão até vou pegar o microfone, irmão. Desliguei de propósito. Porque eu falei com o André que a gente vai montar uma dupla de canto, né? Aí eu canto e ele vai pedir desculpa. Brincadeira da parte. Irmãos, agora vamos colocar nossos momentos para orarmos por Deus mais uma vez. Para você levar a bênção da igreja para sua casa hoje, amém? Oremos então. Senhor Deus, Cristo Jesus, graças a Deus te damos por mais um dia aqui na sua casa de adoração e por mais uma oportunidade que nós tivemos de testemunhar uma fração do seu grandioso amor, Pai. Entendemos que o Senhor nos ama de uma maneira espetacular e nós te pedimos ajuda, te clamamos que o Senhor nos ajude a te amarmos, Pai. E te ajude, nos ajude a levar esse amor que o Senhor tem por nós para os outros lugares, para a nossa casa, nosso trabalho. Pois como diz a música do nosso rei, o céu é aqui, se aqui Jesus está. Então, Senhor Jesus, o Senhor é mais do que convidado a morar com cada um de nós e habitar em nossos corações. E ao irmos para casa, que nós levemos a bênção do culto e as bênçãos que o Senhor tem reservadas para nós. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. E a igreja Independência diz: Amém.